Pessoal, então, dando continuidade ao conteúdo da unidade 1 da disciplina de treinamento esportivo, nós já vimos os conceitos relacionados ao treinamento esportivo, como carga, sobrecarga, adaptação. Vimos como que a síndrome de adaptação geral pode nos ajudar a entender o exercício como um estressor para o nosso organismo, né? E as três etapas comuns de reação a esse estímulo estressor. Vimos na sequência os componentes da carga de treinamento e hoje, para finalizar, então, essa unidade 1, nós vamos conhecer os princípios do treinamento. Os princípios do treinamento, eles foram pensados de uma maneira geral, ou seja, ele não serve a uma modalidade esportiva ou a uma capacidade física específica. Então, é para pensar na carga de treinamento de maneira geral, tá? Então, refere-se, como está aqui posto, né, refere-se a todas as modalidades e funções do treinamento. Para que servem esses princípios do treinamento? Para nos ajudar a escolher estratégias de definição dos métodos de treinamento, dos exercícios, da frequência de treinamento que deve ser aplicada. Então, vai nos ajudar a manipular a carga e sobrecarga de treinamento, né, de acordo com algumas diretrizes, né, que são esses princípios, então, do treinamento. Eu trouxe para vocês os princípios do treinamento propostos por esse autor aqui, que é o Jürgen Weinicke. E o Weinicke propõe 4 grupos de princípios do treinamento, que são princípio da sobrecarga, princípio da ciclização, da especificidade e da proporcionalização. Dentro desses grupos, nós temos vários outros princípios do treinamento. Então, nós vamos ver os princípios aqui postos em cada grupo. Vocês vão ver que não são muitos, né? Então, é rápido, tá? Mas esses foram os propostos pelo Weinicke. Ao final, eu vou citar de outras fontes aqui outros princípios do treinamento, mas só para vocês terem conhecimento de que cada autor propõe, né, princípios diferentes, então isso não é um conhecimento único, é dessa forma, são esses princípios, mas como eu tinha que fazer uma escolha, né, para trabalhar com vocês, eu optei pelos princípios propostos pelo Weinicke. Tá? Então vamos lá. Começando então dos princípios aí da sobrecarga. Lembrando, o que é sobrecarga? É uma carga de treinamento que promove uma adaptação. Então, é quando aquela carga tira o organismo da homeostase, porém, né, promovendo uma nova adaptação, elevando o estado funcional do indivíduo. O primeiro princípio da sobrecarga é que a sobrecarga deve ser eficaz. O que isso quer dizer? Ela tem que ultrapassar uma determinada intensidade para que haja aumento do desempenho. Né? Eu gosto muito de usar como exemplo aqui o que a gente vê diariamente, principalmente aí no horário da manhã, quando a gente vê um monte de pessoas mais idosas caminhando, né? Quando não tem uma prescrição, não tem um acompanhamento, nós observamos que muitas vezes essa pessoa ela faz o mesmo percurso todos os dias na mesma intensidade. Né? Então, ela leva o mesmo tempo para fazer o mesmo trajeto diariamente. Nesse caso, a gente vê que a pessoa não ultrapassa, né, a barreira ali de aumento da intensidade do treino para que, de tempos em tempos, aquela sessão de treino represente uma sobrecarga. Né? Então, nós deveríamos trabalhar pensando em promover uma sobrecarga eficaz, ou seja, ultrapassando uma determinada intensidade que já está habitual ali para o indivíduo, para que haja um aumento no desempenho, né? Senão vai haver uma estagnação. Nesse momento, vou abrir um parênteses aqui, dependendo do indivíduo, né, pode ser que a gente não possa, né, que haja uma série de outras limitações para que a gente promova o aumento de intensidade. Esse indivíduo ele não tem que parar, então, de fazer o exercício, ele vai continuar fazendo,
porque se não há sobrecarga eficaz, se não há uma adaptação no sentido de aumentar o seu rendimento esportivo, ainda assim aquele exercício ele promove uma série de outros benefícios, inclusive fisiológicos, né? Por exemplo, manter o gasto energético mais elevado, né? Então aumenta a taxa metabólica daquele dia, né? Para o sujeito. Então, vai ajudar de alguma maneira no controle das funções fisiológicas. O que nós temos de consequência de não promover uma sobrecarga eficaz é não ter um aumento no rendimento, tá? Então, dependendo da população, a gente vai trabalhar menos, né, seguindo esse princípio da sobrecarga eficaz. Mas se o indivíduo pode, né, tem condições de aumentar o seu rendimento, então nós temos que pensar em, com uma certa constância, promover um aumento na intensidade do exercício para que continue havendo melhora no desempenho. O princípio da sobrecarga individualizada. Isso aí também acho que é muito claro para todo mundo, né? Inclusive para quem já experimentou exercício físico e quando faz isso na presença de outras pessoas, a gente observa que cada indivíduo responde de uma maneira diferente ao exercício físico. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade maior para se adaptar a determinada capacidade física, outras têm mais dificuldade em se recuperar após uma sessão de treinamento. Então, quando os indivíduos respondem de maneira individualizada, a prescrição também deve ser de maneira individualizada. Então, como está posto aqui, a demanda de sobrecarga ela é individual, porque uma mesma sobrecarga pode consistir para um atleta em uma sobrecarga e para outro isso vai ser um estímulo que a gente chama de estímulo débil, não vai promover sobrecarga. Então a gente tem que pensar, obviamente, nas características de cada sujeito na hora de fazer a prescrição, né? Levando em consideração as suas características individuais. Dando um exemplo aqui mais concreto, se eu prescrevo para todo mundo dessa turma correr 5 quilômetros a uma velocidade de 10 quilômetros por hora, para alguns de vocês isso vai ser impossível. Né? Infelizmente, né, acredito que alguém que está acompanhando aqui essa aula não consegue correr 5 quilômetros a 10 quilômetros por hora. Nesse caso, para essa pessoa, a sobrecarga vai ser muito elevada. E lembrando do gráfico que nós vimos lá na apresentação anterior, né? Vou tentar desenhar aqui. Quando a gente aplica uma sobrecarga, aqui eu tenho a minha linha de nível de desempenho, né? E aqui a linha de tempo. Eu aplico uma carga de treinamento aqui. O que vai acontecer com o nível de desempenho do sujeito? Ele cai, né? Interrompi o estímulo, ele começa a se recuperar. Isso pode levar horas ou dias, né? Ele começa a se recuperar. E ele vai chegar a um ponto aqui, né, similar ao que estava anteriormente. Nesse ponto, se aquela carga de treinamento representou uma sobrecarga, a gente espera que ele ultrapasse os níveis iniciais de desempenho. Se a sobrecarga não representa, se esse estímulo não representou uma sobrecarga, eu vou esperar o quê? Que ele simplesmente volte ao nível anterior de desempenho. Se não representou sobrecarga, é isso que vai acontecer. Ele não vai ultrapassar o nível anterior de desempenho. Mas, quando eu promovo uma carga de treinamento que acaba sendo uma sobrecarga, mas muito elevada, muito demasiada, aquele estímulo levou o indivíduo a um estresse tão grande que ele não vai supercompensar, o organismo dele vai lutar simplesmente para se recuperar e voltar aos níveis anteriores. Então, vejam bem, a mesma prescrição aí de correr 5 km a 10 km por hora, para alguns indivíduos vai ser um estímulo ótimo, então ele vai treinar, né? Vai ter a queda de desempenho e vai melhorar e ter uma supercompensação. Para outros indivíduos, ele vai representar um estímulo muito pesado e ele não vai supercompensar, ele só vai voltar ao nível anterior. E para outros indivíduos mais condicionados, o
que a gente espera? Que correr 5 km a 10 por hora vai ser um aquecimento, então ele vai ter uma queda inicial de desempenho, mas isso não representou sobrecarga nenhuma para ele, então ele volta ao nível inicial, simplesmente volta rapidamente, né? Volta antes dos outros, porque aquilo para ele não representou um estresse, uma fadiga muito grande, então volta rápido e mantém o nível inicial, né? Sem que haja supercompensação. Então, quando a gente vai prescrever o treino, a gente tem que levar em consideração essas características aí individuais, tá? O princípio da sobrecarga progressiva, né? Então, progressiva é quando há um aumento, né? Com o decorrer do tempo. Então, a gente tem que pensar em uma carga crescente, né? Ou seja, um aumento sistemático das exigências do treinamento. E é importante pontuar, quando a gente fala em sobrecarga e carga, né? Carga não é intensidade só. Nós vimos os princípios do treinamento, né? Desculpa, nós vimos os componentes da carga de treinamento. O que compõe a carga de treinamento de acordo com esse mesmo autor? A gente tem a intensidade, mas tem também o volume, a duração, a densidade e a frequência do treino. Então, eu posso promover uma sobrecarga progressiva, aumentando o volume ao invés de aumentar a intensidade, ou manipulando a densidade, que é a relação entre estímulo e recuperação, né? Tempo de esforço, tempo de recuperação. Eu posso manipular a frequência de treinamento, colocando mais sessões de treinamento diárias ou semanais. Tá? Então, não pensem, para todos os princípios que a gente está tratando aqui, né, eles não são exclusivos da intensidade, muito pelo contrário, a gente está falando de manipulação de uma série de todas as questões relacionadas ao treinamento, inclusive dos próprios métodos de treinamento e meios de treinamento, que são os exercícios. Tá? Então, sobrecarga progressiva, a gente tem que ter um aumento sistemático das exigências do treinamento, né? Então, aumento sistemático da sobrecarga de treinamento. Princípio da sequência correta da sobrecarga. Quando nós temos uma sessão de treinamento que nós chamamos de uma unidade de treinamento de carga complexa, quer dizer que a gente vai tentar, naquela unidade de treinamento, ou naquela sessão de treinamento, né, naquele dia ali, naquela aula, eu vou tentar desenvolver mais de uma capacidade física, nós temos que nos atentar para uma sequência ideal, uma sequência correta. Então, a princípio, a gente tem que considerar que se eu vou treinar mais de uma capacidade numa mesma sessão de treino, eu já tenho possibilidades de interferência negativa de uma sobre a outra, né? Por um efeito de fadiga, né? Então, eu posso já ter tem que considerar esse possível efeito negativo de uma sobre a outra. Mas, quando nós estabelecemos uma sequência ótima dessas capacidades físicas, a gente ameniza as interferências negativas, né, das que foram treinadas primeiro sobre as que vão ser treinadas por último. E nessa sequência correta, a ordem sugerida, né, a sequência sugerida é que se em um treinamento eu vou ter elementos coordenativos, eles devem ser treinados no início da sessão. Independente se vai ser coordenação e endurance, ou coordenação e velocidade, ou coordenação e força, a coordenação ela deve vir sempre no início da sessão de treinamento, nos exercícios coordenativos. E se eu vou treinar endurance, gente, é a capacidade de resistência aeróbia, tá? Resistência de longa duração. Se eu vou treinar o endurance, né, essa capacidade de endurance, ela deve ser treinada no final da sessão. É muito comum quando eu vou treinar endurance, eu treinar só endurance naquela sessão. Mas se eu quiser, além do endurance, treinar alguma outra capacidade física, essa outra capacidade física qualquer deve vir antes da capacidade de endurance. Então, ela sempre vai como a última capacidade a ser treinada naquela sessão de treinamento. E, né, na sequência, então, depois da coordenação, a gente sugere exercícios de velocidade, depois força, aí pode ser resistência de força explosiva, né, ou força máxima, e depois a endurance, tá certo? Então, fazendo um exercício rápido aqui, se eu vou treinar velocidade e força, o que vem primeiro? Velocidade. Se eu vou treinar endurance e força, o que vem antes? A força. Se eu vou treinar endurance e coordenação, o que vem primeiro? Coordenação. Se eu vou treinar velocidade
E coordenação, o que vem antes? A coordenação. Se eu vou treinar força e velocidade, o que vem antes? A velocidade, depois a força. Isso quando nós temos uma unidade de treinamento chamada de unidade de treinamento de carga complexa, que é quando nós tentamos desenvolver mais do que uma capacidade na mesma unidade de treinamento. Agora, é diferente, tentar desenvolver uma capacidade física e um aquecimento, tá? Então, às vezes o indivíduo vai dar ali algumas voltinhas na quadra para aquecer, então vai ser para o final do treino, né? Já que parece endurance, mas aquilo não é um treinamento de endurance, é só um aquecimento. Então, e o aquecimento tem que ser no início da sessão de treinamento, né? Então, a gente está falando aqui de treinar a capacidade física, tá? Muitas vezes aqueles 15 minutinhos correndo na esteira antes de fazer o treino de força, aquilo não representa estímulo de treinamento, é só um aquecimento. Para algumas pessoas pode representar o estímulo de treinamento, aí tem que ser no final da sessão. Agora, se é só um aquecimento, continua ali, né, no início da sessão, obviamente. Temos aqui como quinto princípio, né, da variação da sobrecarga. Quando nós tratamos aqui do 3, né, a sobrecarga tem que ser progressiva, e aí isso quer dizer que tem que ter um aumento sistemático das exigências, né? Esse aumento ele deveria acontecer de maneira descontínua. Então, esse princípio da variação da sobrecarga é uma complementação aí da sobrecarga progressiva. Então, a gente deve aumentar a sobrecarga de maneira descontínua. Ou seja, não aumentar sempre o mesmo componente na mesma proporção. Isso aí eu acho um bom exemplo do que não fazer, né? Um bom exemplo do que não fazer. Tinha uma aluna de personal que eu não conseguia acompanhar todos os dias. Alguns dias ela fazia o treino que eu deixava na planilha de treino para ela e ela ia correr sozinha. E em um dos dias que ela estava correndo, né, no dia seguinte ela me relatou que ela estava correndo, né, treinando, fazendo treino, e um amigo viu lá que ela estava correndo sozinha e tal, e ela já era mais idosa, assim, já tinha mais de 60 anos, né, e aí o amigo dela falou com ela assim, olha, por que você não faz como eu? Eu aumento 1 quilômetro toda semana. Então, eu vejo que você está correndo aí, não, né, não sei se você está conseguindo aumentar o seu desempenho, mas faz o seguinte, cada domingo você incrementa 1 quilômetro na corrida. Então, se esse domingo você vai correr 4 quilômetros, corre 5 no próximo. E é assim que eu faço. E ela foi me relatar no dia seguinte, né, o que ela tinha escutado lá do amigo dela. Eu falei que, assim, fica muito fácil, né? Quantas semanas tem um ano? Mais de 50 semanas. Quer dizer que facilmente, né, as pessoas, quem começa a correr 1 quilômetro na primeira semana de janeiro, vai terminar o ano correndo mais do que uma maratona. Seria ótimo, né, se fosse tão fácil assim. Nesse caso, a proposta dele era de um aumento totalmente contínuo da sobrecarga, 1 quilômetro a cada semana. Não manipula mais nada, não manipula frequência, tipo de exercício, intensidade, não, é só o volume. 1 quilômetro de aumento de volume a cada semana. Né? Não deve ser assim, a gente deve pensar em todas as possibilidades, né, que a carga de treinamento pode ser manipulada, e a gente tem que pensar, então, em aumentar essa sobrecarga de uma maneira descontínua, tá? Então, eu vou aumentar de maneira, em proporções diferentes, né, a cada semana, a cada microciclo, a cada, né, sessão de treinamento. Então, os aumentos de sobrecarga, eles devem acontecer de uma maneira descontínua. Ou seja, não vão acontecer sempre na mesma proporção e naquela mesma capacidade física. Que aí já está relacionado também a um princípio muito próximo, esse princípio da alternância da sobrecarga. O anterior é o princípio da variação da sobrecarga, ou seja, a sobrecarga tem que aumentar de maneira variada, descontínua. E além da descontinuidade, a gente tem que alternar a sobrecarga no que diz respeito à sequência de estímulos de diferentes intensidades, né? Que isso vai nos possibilitar a aumentar mais a intensidade do treino e aumentar mais
o volume do treinamento também. Então, aumentando, né, aplicando a sobrecarga de uma maneira mais alternada. Então, com o princípio da alternância da sobrecarga, tá? E nós temos aqui ainda a relação ideal sobrecarga-recuperação. Esse princípio aqui, ele vai ser bastante importante para nós pensarmos na frequência do treinamento, ou seja, quantas unidades de treinamento o indivíduo vai fazer por semana, tá? Então, quando nós pensamos na prescrição de um treino, nós deveríamos, da mesma forma que nós prescrevemos o estresse, a fadiga, porque quando a gente prescreve exercício, a gente prescreve fadiga para um sujeito. Então, da mesma maneira como nós prescrevemos a fadiga, nós deveríamos prescrever de maneira adequada a recuperação também. Então, de qual maneira nós prescrevemos a recuperação de uma maneira adequada? Estabelecendo uma frequência de treinamento ótima. Né? Então, vamos lembrar aqui que, de acordo com esse modelo teórico que foi apresentado para vocês, né, nós temos, de novo aqui, ó, nível de desempenho esportivo e aqui o tempo. Né? Eu aplico um estímulo, ó, o estímulo está aqui, eu aplico o estímulo, o que eu espero com o nível de desempenho? Ele vai cair, enquanto o indivíduo está fazendo, né, o exercício, eu tenho queda no nível de desempenho. O exercício foi interrompido, nós iniciamos o processo de recuperação, né? Então, nós, dividindo por fase aqui, a fase 1 é fase de retrocesso da capacidade esportiva, enquanto o indivíduo está sob o exercício, né, sob o estresse. Na segunda fase, nós temos a fase de aumento da capacidade esportiva, que é o momento de recuperação. E se aquele treinamento representou uma sobrecarga, nós temos a fase 3, que é a de supercompensação, né? Que é de elevação, então, da capacidade esportiva. Pensando nessa relação aqui, o ideal sobrecarga-recuperação, quando eu aplico um estímulo que ele promove uma sobrecarga, ou seja, ele me leva a níveis superiores aos níveis iniciais de desempenho esportivo, então observem aqui, ele me leva a níveis superiores aos níveis iniciais de desempenho esportivo. Então, quando eu promovo uma carga de treinamento, um treinamento dessa maneira, né, que promovo, então, uma sobrecarga, o ideal é que eu consiga estabelecer uma frequência de treinamento em que o segundo estímulo vai coincidir com esse momento em que o indivíduo está na supercompensação. Aí, com esse novo estímulo, ele vai ter, de novo, queda no desempenho, né? Depois o retorno, né? Então, eu tive aqui a fase 1, depois eu vou ter a fase 2, né? E se eu traçar uma linha reta aqui, eu observo que houve supercompensação aqui. Então, aqui eu teria a fase 3. Né? E aí, o que aconteceu? Eu vim com uma nova sessão de treinamento. Então, nesse gráfico aqui, nós temos um exemplo hipotético de uma aplicação ótima de estímulos de treinamento. Então, o estabelecimento de uma frequência ótima de treinamento para aproveitar esses momentos de supercompensação. Então, a gente observa aí uma melhora do desempenho esportivo aplicando estímulos no momento ideal, e isso implica em estabelecendo os momentos de recuperação ideais. Existe uma ideia também dentro da prescrição de treinamento, que é de promover um acúmulo de fadiga em algumas sessões de treinamento sequenciais para depois esperar uma supercompensação mais exagerada. Nós normalmente chamamos esse modelo aí de overreaching. Quando nós fazemos isso intencionalmente, a gente chama de overreaching funcional ou overreaching intencional, tá? Que seria o que está ilustrado no gráfico aqui. Eu apliquei aqui um estímulo de treinamento, o indivíduo fadigou, e antes dele se recuperar, quando ele está lá embaixo, eu aplico um novo estímulo de treinamento, ele acumula mais fadiga, eu aplico um novo estímulo de treinamento, ele acumula mais fadiga, e depois aqui, por exemplo, de 4 sessões de treinamento com acúmulo sequencial de fadiga, eu dou um intervalo de recuperação maior para ele,
e eu espero que ele tenha uma supercompensação aumentada, né? E a gente chama isso aqui de um efeito da eficácia somada. E aí eu venho, né, com uma sequência aqui novamente, procurando então uma supercompensação aumentada quando eu acumulo mais fadiga. Só que isso aqui, gente, nós não fazemos com indivíduos iniciantes, a gente não vai fazer isso na escola, né? Então a gente vai fazer com indivíduos que já tenham uma certa experiência com o treinamento, que a gente trabalha aí com alguns dias sequenciais de acúmulo de fadiga, sem a recuperação plena desse atleta, né, com o objetivo mesmo de acumular fadiga para esperar uma resposta aumentada de supercompensação ao final. Então isso aí seria então um tipo de overreaching, tá? Só que isso pode acontecer de uma maneira não intencional. E nesse caso, a gente vai ver um indivíduo fazendo um treinamento, ele vai fadigar, e antes de se recuperar, ele vem com um novo estímulo. E aí ele acumula mais fadiga. E isso de maneira repetida, com uma sequência de dias, uma sequência grande de dias, o que vai acontecer é um retrocesso no desempenho esportivo por esse estímulo de alta frequência. Então, por mais que depois ele dê uma semana de recuperação, ele dê vários dias de recuperação, ele não vai supercompensar. O máximo que ele pode voltar é uma recuperação total, né? Mas sem supercompensação. Porque o organismo ele não consegue suportar muitos dias de fadiga acumulada. Né? Eu não sei precisar para vocês qual é a quantidade ótima de dias para acumular fadiga, porque isso também depende do nível de desempenho, né, do atleta, do nível de condicionamento dele e de qual capacidade a gente está tentando aqui estressar. Tá? Mas não é normal que a gente faça isso, por exemplo, aí, por mais de 10 dias, por exemplo. Tá? Então a gente vai fazer aí por um microciclo, 2 microciclos no máximo, né, que seria aí uma semana de treinamento, um microciclo, né, próximo a uma semana, e não mais do que isso. Mas um indivíduo sem um bom acompanhamento, ele pode acabar acumulando fadiga, não se recuperando adequadamente, e a gente vai observar um retrocesso de desempenho esportivo. Isso significa, então, um planejamento inadequado, né, porque não foi estabelecido de maneira adequada essa relação ideal aqui, ó, sobrecarga-recuperação. Né? Em qual componente da carga isso influencia principalmente? Na frequência do treinamento. Quando nós pensamos na recuperação, né? Porque aí vem a pergunta, ótimo, professor, beleza, eu tenho que estabelecer um período ideal de recuperação. Mas como que eu vou saber isso? A gente não tem uma resposta concreta para isso, uma resposta certa, né? Que olha, para esse tipo de exercício, quando trabalha-se nessa intensidade, nesse volume, o tempo correto de recuperação, por exemplo, é de 36 horas, né? A supercompensação vai acontecer daqui a 40 horas. Não tem como estabelecer isso. Então, é muito pela experiência prática do professor ou por uso de algumas ferramentas de controle que a cada dia tem se investigado mais nas pesquisas em treinamento esportivo, né? Tentar buscar marcadores, indicadores ou até testes de campo, né? Algumas ferramentas mais práticas e mais baratas para saber se um atleta está recuperado e ele já está pronto para uma nova sessão de treinamento ou não. Mas, infelizmente, a gente não tem como dar uma resposta correta de quantos dias. Mas esse gráficozinho aqui, ele ajuda a nos dar um direcionamento, né? Sobre quantos dias, quanto tempo, né, ou horas determinado sistema biológico demora para se recuperar. Então, por exemplo, lactato, né? Eu gosto de falar do exemplo do lactato, porque é tão comum a gente escutar até de professores mesmo, formados, né? Quando o indivíduo chega no dia seguinte, né, treinou ontem, ele chega hoje para conversar e fala, tô todo dolorido, o que é isso? Né? E aí o professor responde, isso é ácido lático, né? Isso é lactatos. É uma resposta completamente errada, tá? Por quê? Porque o ácido lático, por mais que ele tenha chegado no pico máximo que o indivíduo é capaz de produzir, o ácido lático, ele é removido em torno de 1 hora pós-exercício. Então,
Depois de 1 hora que o exercício terminou, ele já está nos níveis similares ao pré-exercício. Quando demora muito, 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 demora 2 horas. Então, depois de 2 horas, todo aquele lactato que foi produzido, que foi acumulado, ele já foi para seguir o seu caminho, que normalmente é lá o ciclo de Cori, lá no fígado, né? E, e ele já volta a valores normais, os valores de repouso, valores pré-exercício. Não fica aumentado depois de 24 horas. Então, de maneira normal, ali, depois de 1 hora, já está nos seus níveis pré-exercício. Tá? Quando demora muito, a gente vai ver na literatura 2 horas. Deslocamento eletrolítico, né? Então, o movimento aqui de íons, e isso também tem relação com o nível de hidratação. Então, fazendo a reposição hídrica adequada, até 6 horas, a gente já tem esse restabelecimento adequado. Com relação a reservas energéticas, né, principalmente os estoques de glicogênio muscular ou glicogênio hepático. Então, essas reservas energéticas, até 2 dias a gente já consegue recuperar. Vejam bem que agora a gente já está falando de um período maior de recuperação. Né? Então, quando a gente faz uma sessão de treino em que tem muita demanda dos estoques de glicogênio muscular, eu posso demorar até 2 dias para recompor, para refazer essas reservas aí que foram reduzidas, tá? E com relação às proteínas contráteis, né? Então, aquela dor muscular de início tardio que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, né? Nem que seja por subir a escada do apartamento algumas vezes aí durante a mudança, né? Não estava acostumado, vai sentir uma dor muscular. E aí, dentro de 2 dias, normalmente, a gente já tem a recuperação. E aqui, olha que interessante. Quando há lesão de organelas celulares, principalmente as mitocôndrias, que acontece com um esforço em provas de endurance, em treinos de endurance muito extensos, né? Então o indivíduo fica ali 2, 3 horas, né, em um treino de ciclismo ou de corrida, né? A gente pode ter lesões nessas organelas celulares que podem levar até 8 dias para ter uma regeneração plena. Tá? Então a gente vê que para cada sistema estressado, a gente tem um tempo de recuperação diferente. E esses tempos aqui são tempos médios, porque vai variar também de indivíduo para indivíduo, de acordo com a idade, com o nível de treinamento, com questões genéticas. Né? Então, é só um panorama para dar uma ideia para vocês desses tempos diferentes necessários de regeneração em função do tipo de sistema biológico que a gente está analisando, né, que foi estressado, que vai ser estressado na sessão de treinamento. Terminado então o princípio da sobrecarga, vamos para um outro grupo que é do princípio da ciclização. Ciclização nos remete à ideia de ciclo. Então, esse princípio de treinamento está muito relacionado a questões de periodização do treinamento, que seria pensar o treinamento e planejar o treinamento a longo prazo, levando em consideração as características da modalidade esportiva, as características do sujeito, né, ou do grupo de sujeitos, né, e os objetivos que serão estabelecidos, uma competição ou uma perda de peso, né, no caso de um indivíduo aí que faz atividade física só para manter a saúde, por exemplo. Então, está relacionado a esse planejamento de longo prazo, tá? Quando a gente pensa no princípio da ciclização, nós temos aqui novamente o princípio da sobrecarga progressiva, porque ao sistematizar o treinamento em ciclos, que é o que esse princípio preconiza, a gente tem que pensar que a sobrecarga ela deve ser progressiva dentro desses diferentes ciclos, né? E entre os ciclos também. E a sobrecarga, ela geralmente ela vai caminhando de exercícios e métodos gerais para exercícios e métodos mais específicos à demanda da modalidade esportiva. O outro princípio é o princípio da periodização da sobrecarga, que quer dizer, então, trabalhar com ciclos de treinamento.
Então, a gente vai trabalhar aqui com período preparatório, período competitivo e transição. Esse é um exemplo que segue o modelo mais clássico de periodização, em que nós dividimos, então, como está ilustrado aqui nessa figura, nós dividimos todo o ciclo ali anual, o ciclo de tempo que eu tenho entre o início e o final ali, que é próximo ao meu objetivo de treinamento, eu vou dividir esse ciclo maior em períodos ou ciclos menores. E na periodização mais clássica que nós temos, que é de um autor que chama Matveev, nós temos a divisão em período preparatório, período competitivo e período de transição. No período preparatório, nós trabalhamos com meios mais gerais de treinamento, menos específicos, nós observamos um volume do treinamento maior, uma intensidade do treinamento que começa menor, tá? E à medida que vai caminhando para o período competitivo, a gente vai trabalhando com exercícios mais específicos à demanda daquele indivíduo, aumentando a intensidade do treino e reduzindo o volume do treinamento. E depois que passa o pico de desempenho dessa pessoa, desse indivíduo, ele deve entrar num período de transição, que é um período de, digamos que de recuperação ativa, né? Ele mantém ali treinamentos, mas no sentido de recuperar, então reduz bastante a intensidade do treinamento, o volume, que é para ele se preparar, deixar o organismo descansar, se recuperar, para iniciar um novo ciclo, né? Uma nova periodização. E dentro desse princípio da ciclização, como a gente está falando de uma organização a longo prazo do treinamento esportivo, a gente, obviamente, tem que levar em consideração também a regeneração periodizada. Tá certo? Qual que era o outro princípio que tratava aqui da recuperação? A gente volta lá no princípio da sobrecarga, em que nós temos aqui a relação ideal: sobrecarga, recuperação. Então, dentro desse princípio primeiro, que era da sobrecarga, a gente está falando mais da unidade de treinamento, né? Da necessidade de recuperação entre unidades de treinamento. Quando a gente já está falando aqui no princípio da ciclização, a gente já está falando da importância da recuperação entre os ciclos também. Então, essa própria fase de transição que nós temos aqui já nos remete também a essa regeneração periodizada, ou seja, dentro da periodização eu estabeleço momentos de recuperação, eu estabeleço momentos em que o indivíduo vai ter ali algumas semanas, por exemplo, de treinamento de baixa intensidade, baixo volume, que é justamente para permitir uma recuperação maior do seu organismo, para que ele consiga iniciar bem uma nova fase de treinamento, né, uma nova periodização. A gente tem que estabelecer dentro de cada ciclo de treinamento essa relação entre estímulo e regeneração. Reforçando, gente, a recuperação é durante a recuperação que a adaptação acontece. A gente não pode negligenciar a recuperação. A gente não pode controlar o sono dos nossos alunos, a alimentação, a rotina diária dele, mas a gente tem que incentivar o máximo possível para que os indivíduos, né, que estão sob nossa orientação para a prescrição do exercício, que eles descansem bem, né, que durmam bem, que se alimentem bem, porque se eu aplico um estímulo que pode ser uma prescrição ótima, né, eu dei o meu melhor ali para prescrever uma ótima sessão de treinamento para ele. Se ele sai daquela sessão e ele tem uma série de outras demandas, e aí ele passa a noite em claro, e ele não se alimenta direito, ele está negligenciando, né, o momento de recuperação e não adiantou ter planejado uma sessão de treinamento perfeita para ele, porque o momento da adaptação acontece fora do nosso horário com o nosso aluno. A adaptação acontece durante a recuperação, durante a regeneração. Né? Então a gente precisa, se nós não podemos, né, não temos como controlar a recuperação, como vai se dar a recuperação dos nossos alunos, a gente tem que pelo menos buscar estabelecer o tempo ideal de recuperação entre as sessões de treinamento e depois entre o ciclo de treinamento. Olha,
eu apliquei aqui, por exemplo, 4 semanas de treinamento, sempre trabalhando com sobrecarga progressiva, agora eu tenho que dar uma semana de treinamento mais regenerativa. Eu preciso deixar o organismo dele descansar um pouco, se recuperar bem, para ele dar conta de uma nova sequência. Então, a cada ciclo, a gente precisa de estabelecer os momentos de recuperação adequados. Terceiro grupo aí de princípios é o princípio da especificidade. Ele fala aqui de 2 princípios apenas: adequação à idade e direcionamento da sobrecarga. A adequação à idade está mais relacionada a uma questão ali de individualidade mesmo, porque quando a gente vai prescrever um treino, a gente tem que levar em consideração o nível maturacional do indivíduo, a idade biológica dele, né, para determinar a sobrecarga de treinamento. Eu não vou trabalhar com uma sobrecarga progressiva de maneira similar para um jovem de 18 anos, para um adolescente de 13 e para um idoso de 75. Né? Obviamente, então a gente tem que levar em consideração a idade biológica para trabalhar com a sobrecarga de treinamento. Né? Isso é bastante claro, né, para todo mundo. E a especificidade também diz respeito ao direcionamento da sobrecarga relacionado à modalidade. Então, os objetivos e métodos, eles devem estar direcionados aos requisitos exigidos em cada modalidade esportiva. Então, a gente está falando aqui da especificidade da modalidade esportiva. Especificidade da modalidade esportiva. Se eu tenho ali atletas que correm provas de fundo, não tem por que eu dar atenção à força explosiva desse sujeito. Né? Porque ele não tem esse tipo de demanda, então eu tenho que atender à especificidade. Da mesma forma, eu tenho ali atletas, por exemplo, de basquetebol, que disputam aí partidas que vão durar 40 minutos de tempo efetivo. Não tem porquê trabalhar a capacidade aeróbica desse sujeito com treinos que vão durar 1h30, 2 horas de corrida contínua. Então, tem como formar uma base de outra maneira. E quando a gente vai trabalhando com a especificidade da modalidade, a gente vai pensando na demanda mais próxima do que ele tem. Ele tem demanda da capacidade aeróbica? Tem, obviamente, tem. Deve ser promovidos treinos contínuos? Sim, sim. Mas não precisa ser um treino contínuo em que o indivíduo vai correr uma meia maratona, 21 quilômetros, porque ele não vai correr isso durante um jogo. Então, a gente precisa conhecer muito bem a modalidade para trabalhar as cargas de treinamento de uma maneira mais específica possível à demanda da modalidade. Por fim, temos o último grupo de princípios, que é o princípio da proporcionalização. Nesse princípio da proporcionalização, nós temos 2 princípios que estão relacionados à proporção entre formação geral e formação específica. Né? É importante essa primeira frase aqui, ó, o geral sempre precede o específico. Então, dentro e voltando lá no princípio da ciclização, a gente vê aqui, ó, período preparatório e período competitivo. Normalmente aqui nós temos cargas de caráter geral, né, caminhando para mais cargas de caráter específico, né, então próximo do período competitivo. Tá? Então, o geral sempre vem antes. O que é preceder? É vir antes. Né? Então, o geral sempre precede o específico. Eu estou começando a trabalhar com um grupo de sujeitos ou com um sujeito para atingir uma meta aqui dentro de 10, 12 meses, por exemplo, eu vou iniciar com cargas de caráter geral. Ou seja, exercícios que não necessariamente são aqueles demandados na modalidade esportiva, mas que vão me ajudar a formar uma base para depois eu trabalhar nos elementos específicos. O próprio exemplo da força explosiva, por exemplo, se o indivíduo tem demanda de força explosiva, eu não vou treinar força explosiva o ano inteiro. Até porque, por exemplo, se eu pego um atleta de voleibol, que tem alta demanda de força explosiva, ele tem uma demanda de força explosiva, mas em várias ações durante uma partida. Então ele também precisa ter resistência de força. Então ele vai treinar também resistência de força lá na formação geral. E a força máxima, e aí vocês vão ver lá na disciplina de treinamento resistido, a força máxima, ela é base
tanto para uma melhora da força explosiva quanto para uma melhora da resistência de força. Então ele tem que fazer uma base lá com a força máxima. Ah, mas em nenhum momento do jogo, de um jogo de voleibol, a gente tem uma demanda de força máxima. Correto? Correto. Em nenhum momento de um jogo de voleibol, o atleta tem uma demanda de força máxima. Né? Ele tem uma máxima demanda de força em um curto espaço de tempo, mas ele não chega a alcançar a força máxima que ele é capaz de gerar. Mas ainda aí, eu vou treinar a força máxima dele, que lá no período geral, porque ela vai ser importante para formar uma base para o desenvolvimento das outras formas de manifestação da força, como a resistência de força e a força explosiva. Mas eu preciso, beleza, eu falei para vocês aqui que tem uma importância fazer uma preparação geral e tem uma importância, obviamente, fazer uma preparação específica. E quanto tempo eu vou dedicar a cada uma delas? Então, o princípio dessa relação ideal entre formação geral e específica é que a gente tem que considerar que existe uma proporção ótima entre tempo dedicado à preparação geral e à específica. Quanto tempo é esse? Também não tem uma resposta fixa. O que nós podemos afirmar é que quanto mais inexperiente o atleta e mais jovem o atleta, mais tempo ele precisa de formação geral e menos de específica. Quanto mais experiente o atleta, menos tempo ele precisa de preparação geral. E aí vai demandar um tempo maior dele na preparação específica. E o outro princípio é da relação ideal entre o desenvolvimento e componentes de desempenho. Né? Tem um outro autor, o Grosser, que o Weineck cita, que ele chama esse princípio da alternância controladora. Vamos lá, é um princípio bem simples. Né? Quando a gente pega a modalidade esportiva e a gente analisa lá que ela tem X demandas de capacidade física, né, de capacidades diferentes, isso entre físicas, técnicas, táticas, a gente tem que pensar, a gente está falando do princípio da proporcionalização, a gente tem que pensar na proporção que cada uma delas tem de relevância para aquela modalidade esportiva. Então a gente está falando aqui de nível de desenvolvimento entre diferentes componentes do desempenho para cada modalidade esportiva. Esses componentes do desempenho são essas capacidades, tá? Isso é muito difícil de pensar, mas é extremamente relevante quando nós temos esportes que demandam múltiplas habilidades, múltiplas capacidades a serem desenvolvidas. Um esporte, por exemplo, como o ciclismo de estrada, ele, de certa forma, é mais fácil de pensar nessa relação, porque o atleta ele tem uma capacidade física que é predominante em relação às outras, que é a capacidade aeróbia, desempenho de endurance. Né? Agora, quando a gente pega um futebol, né, o que predomina? A força, o desempenho aeróbio para que ele dê conta de jogar bem os 2 tempos de 45 minutos. É a força explosiva, é a velocidade, porque a velocidade é determinante nas ações mais decisivas do jogo, ou são os componentes técnicos, ou são os componentes táticos. Quanto tempo o treinador, junto com a sua equipe ali, tem que dedicar a cada um desses componentes? Qual que precisa de maior tempo de dedicação? E qual que a gente pode deixar um tempo menor? Então, esse princípio, ele fala da importância que nós temos, né, em considerar os diferentes componentes do desempenho para as modalidades esportivas, né, as capacidades físicas, técnicas e táticas, qual a importância de cada uma delas dentro daquela modalidade para dar as devidas proporções. De novo, não tem resposta fixa, né? Falar, gente, 15% do tempo treinamento tático, 10% treinamento técnico, 30% treinamento de endurance, 15% de força. Isso não tem uma resposta para nenhuma modalidade esportiva. Isso vai depender do estudo de vocês, de cada modalidade que vocês terão que entender para prescrever o treino dos seus alunos, dos seus atletas, e então estabelecer essa relação que vocês entendem, a proporção que vocês entenderem que vai ser mais proveitosa. A gente tem que, o que esse princípio fala? Que a gente tem que dar atenção às diferentes proporções de cada um desses componentes importantes para a modalidade esportiva. Tá? Bom, esses são os princípios propostos pelo Weineck. E esses serão os princípios que, em termos avaliativos, eu vou
cobrar de vocês. Então, o que vai ser cobrado em termos avaliativos terminou no slide anterior. Esses próximos slides eu vou mostrar para vocês apenas que existem outras visões, tá? Mas eu precisava escolher uma para pensar em termos avaliativos, mas existem outras visões com outros nomes de princípios de treinamento, outras classificações. Eu trouxe só no intuito mesmo de mostrar para vocês que a literatura não é única com relação a isso, né? Com relação a quase nada, praticamente, do treinamento esportivo. Então, por exemplo, o próprio livro de Fisiologia do Exercício, do McArdle e Ketch, traz alguns princípios de treinamento, traz 4 princípios de treinamento: sobrecarga, especificidade, diferenças individuais e reversibilidade. Esses 3 primeiros princípios aqui, eles são similares, né, ao que a gente já viu lá no Weineck. Mas ele traz esse princípio aqui que é interessante, apesar de que na explicação dos princípios, vocês vão ver lá no capítulo do Weineck, ele acaba citando esse princípio aqui da reversibilidade, mesmo que ele não coloca como princípio, ele cita, né, que existe uma relação entre o tempo necessário para ter as adaptações e o tempo que a gente perde essas adaptações após a interrupção do treinamento. Então, o que esse princípio me diz? Bom, primeiro, existe o destreinamento, né? Nenhuma adaptação que nós temos em decorrência do treinamento é uma adaptação permanente, né? Ou seja, a gente adquire ela e mantém para o resto da vida. Infelizmente, não é assim. Então, a gente treina, aumenta o desempenho esportivo, aumenta a nossa capacidade funcional, e quando eu interrompo o processo de treinamento, eu começo a perder as adaptações que eu adquiri. Então, isso é o destreinamento. Agora, o princípio da reversibilidade, ele ainda me diz um pouquinho mais sobre isso, né? Além de me falar que nós vamos perder essas adaptações com o exercício regular, a gente ainda tem que considerar o seguinte: olha, eu não sei exatamente quanto tempo vai ser necessário para você perder essas adaptações, mas se eu demoro um tempo menor para alcançar determinado estado funcional, para adquirir determinadas adaptações, eu vou perdê-las mais rapidamente. Agora, se eu demoro um longo tempo para alcançar esse determinado nível de adaptação, eu posso esperar uma perda mais lenta também dessas adaptações que foram adquiridas. Ou seja, falando aqui em poucas palavras, se eu ganho rápido, eu perco rápido. Se eu ganho mais lentamente, eu também vou perder mais lentamente. Não que serão exatamente no mesmo tempo, né? Mas comparando um ganho rápido com um ganho lento, né, a perda vai ser mais lenta quando eu levei mais tempo também para melhorar o meu estado funcional, para aumentar o meu estado funcional. Outro autor que propõe princípios de treinamento é o Tubino, né, um autor brasileiro aí, e ele propõe aqui, por exemplo, o princípio da individualidade biológica, da adaptação, da sobrecarga, da continuidade, da interdependência volume e intensidade. Então, ele propõe alguns outros princípios do treinamento aqui. Quando a gente vai para o Estélio Dantas, ele pega todos os princípios que o Tubino propôs, né, esses 5, pega eles e ainda acrescenta o princípio da especificidade, né? Então, a gente vai ver que cada autor vai fazendo ali da sua maneira, né? Pessoal, é isso. Então, em resumo, né? Em resumo da unidade 1, nós temos, então, nós vimos o conceito de carga e sobrecarga, o conceito também de adaptação, a síndrome da adaptação geral, esse modelo teórico que ajuda a gente a entender o exercício como um estresse, né? Então, a gente prescreve estresse, a gente prescreve fadiga, né? Nós vimos os componentes da carga de treinamento, que são a base para a nossa prescrição, como que eu vou prescrever? Eu vou prescrever a intensidade, o volume, a duração, né, a densidade, a frequência. Depois, nós vimos aqui os princípios do treinamento, que também vão nos dar base para a prescrição do treinamento e vai ajudar, então, a direcionar o planejamento do treinamento, né, a curto e longo prazo. E, para todo o conteúdo que nós vimos nessa unidade 1, eu tenho que chamar a atenção de vocês que a gente tem que ter atenção a diferentes abordagens. Enquanto professor da disciplina, eu tinha que escolher para vocês o que eu achava que era mais adequado, tá? Mas a cada livro de treinamento esportivo, como vocês viram aqui os princípios, vocês vão ver outros nomes de componentes da carga de treinamento, né? Então vocês vão ver conceitos diferentes, abordagens diferentes. Não é que uma está certa e a outra está errada, tá?
Então, o que vocês precisam é se adequar no sentido de achar qual que é mais completa para vocês, para a demanda de vocês. E aqui, para a disciplina, eu precisava escolher uma, né, para não deixá-los perdidos com tantas abordagens diferentes. Mas eu preciso deixar claro para vocês que existem outras. E é isso aí. Então, aqui nós terminamos a unidade 1 da disciplina.